Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo da série Mitos sobre Emagrecer e este é o vídeo número 3. Se ainda não viste os outros dois, é só entrar no canal e ver o número 1 e o número 2, que são sobre calorias e jejum intermitente. Neste vídeo vamos falar sobre alimentos crus, que eventualmente eu já falei disto noutros vídeos, mas aqui vamos focar especificamente nisto. E quando eu falo de alimentos crus, o que é que eu quero dizer em concreto? Saladas, comer o alimento cru em vez de o cozer é mais saudável, fazer sumos verdes com tudo lá para dentro e mais não sei o quê, e é detox e é saudável e emagrece. A questão é, será que é mesmo assim? Será que é tão saudável assim comer constantemente alimentos crus e beber estes sumos verdes? É que às vezes a diferença entre o saudável e a própria comida ser um veneno para o nosso corpo pode estar na quantidade, no exagero, no demais, na falta de equilíbrio. E como é óbvio, comer alimentos crus, comer uma salada, beber um sumo de coisas verdes é absolutamente inútil, mais vale comer as coisas verdes do que beber um sumo de coisas verdes. Quando eu digo absolutamente inútil, não quer dizer que não vamos receber os nutrientes, mas para que estar a perder tempo a fazer um sumo que a maior parte das vezes sabe horrorosamente mal, mas claro, vamos todos fingir que sim, porque sim, é muito bom, é muito bom. Se podemos comer os alimentos, esses alimentos que pomos lá dentro, podemos mastigá-los, podemos comê-los ao natural, sem estar ali a fazê-los passar por aquele processo e a ficar aquela coisa horrorosa que eu já consumi e só de me lembrar dá-me agonia. E porquê é que eu quis trazer este tema tão importante? Como eu referi nos vídeos anteriores, eu tive a oportunidade de aprender sobre medicina chinesa, especificamente sobre dietética chinesa. E uma coisa que me deixou muito surpreendida foi perceber como a alimentação ocidental, quando vamos para... Claro, quem faz uma alimentação à base de fast food e refeições rápidas, pré-prontas, pré-preparadas, soa melhor, não tem, obviamente, uma alimentação que se possa considerar saudável. Mas quem tem aquela alimentação dita normal, pelo menos no nosso país, há de ter mais ou menos uma alimentação equilibrada, se não houver excesso disto ou daquilo. O problema é quando entramos no mundo das dietas, no mundo do saudável, excessivamente saudável. Até há um nome para essas pessoas que são paranoicas com as sementes e os frutos secos e os sumos verdes, detox, e a aveia aqui e a aveia ali, e torna-se uma obsessão. A alimentação deixa de ser um processo natural para passar a ser uma montra de Instagram, muitas vezes, e mesmo que não vá para o Instagram, aquilo torna-se um ridículo, em que eu já não vou comer a batata com o ovo, com a carne, o peixe, para começar a adicionar tantas coisas que alguém disse que são saudáveis porque lemos num artigo de internet e que muitas vezes nem há, tem este nutriente, tem aquele nutriente, mas isso depois torna-se tão irrelevante quando não há todo um equilíbrio, quando não há toda... Eu vejo pessoas que eu sigo no Facebook e sigo no Instagram que acham que comer um iogurte com fruta e sementes é um pequeno almoço totalmente saudável, mas se o pequeno almoço não tiver um ovo, não tiver mais consistência, não tiver uma raiz, então o pequeno almoço fica sempre um pouquinho aquém daquilo que deveria ser. Mas voltando especificamente aos alimentos crus, com tudo aquilo que nós podemos considerar um alimento cru, não estou a falar de peixe aqui, estou a falar de vegetais crus, estou a falar de alface, tomate, que muitas vezes no verão nós comemos em excesso todos os dias. O melão e a melancia também entram nestes alimentos. Claro que a fruta, maioritariamente, nós consumimos crua, mas há algumas frutas que vão entrar nesta categoria de alimentos crus, sendo o melão, a melancia, a meloa e a banana, o morango, frutas de verão essencialmente, que são consumidas em excesso no verão e que podem desequilibrar o nosso organismo. O ideal será sempre nós fazermos um equilíbrio. Se estamos no verão, estamos a comer imensa melancia, imenso melão, podemos ir trocando com outras frutas e podemos também evitar, em alguns dias, comer tanta salada crua. Não vamos comer tomate todos os dias, não vamos comer salada todos os dias. E a pergunta é, eu acredito que venha esta pergunta, mas porquê? Porquê é que faz mal? E então, eu tenho um vídeo
muito especial e muito incrível sobre o baço, em que eu explico a importância do baço, do órgão mais importante da digestão, para o bom funcionamento do nosso organismo e principalmente para as pessoas que querem emagrecer de forma saudável. Se estivermos a falar das pessoas que não se importam de emagrecer como se estivessem doentes, então o baço não tem importância nenhuma. Aliás, quanto mais o baço ficar fraco, mais rápido será perder peso. Claro que mais tarde também mais rápido será recuperar esse mesmo peso. Mas eu neste vídeo vou explicar especificamente o porquê, trazendo esse pouquinho da medicina chinesa para aqui, para explicar porque é que o baço fica avariado ou fraco quando consumimos alimentos crus em excesso. O que acontece é, o baço, por natureza, é úmido. Cada um dos 5 órgãos do nosso corpo tem uma natureza. A natureza do baço é úmida. Quando nós consumimos constantemente alimentos úmidos e frios, como são os alimentos crus, como é o melão e a melancia, e atenção que frio não é estar frio, não tem de estar frio, porque se eu consumir um alimento de natureza quente no seu estado frio, isto tem a ver com a natureza do alimento, como o alimento é classificado. Os alimentos são classificados por temperatura, se são frios, frescos, quentes ou mornos, ou neutros, e são também classificados por sabor. Há alimentos doces, há alimentos picantes, há alimentos salgados, por aí fora. Os alimentos que nutrem o baço são os alimentos de natureza doce, como por exemplo a cenoura, como por exemplo a batata doce, tudo o que são raízes são considerados, são de natureza doce e por isso nutrem o baço. O que acontece é que o baço, sendo úmido, quanto mais frio e umidade nós colocamos, frio de natureza, repito, nós colocamos no nosso corpo, mais ele vai enfraquecer. O que acontece é, quando nós damos em excesso a própria natureza do alimento, esse órgão vai aumentar ainda mais a sua característica e vai deixar de funcionar tão bem. Por exemplo, o coração é quente, é um órgão quente, é o órgão do fogo. Se nós consumirmos demasiados alimentos de natureza quente, eventualmente poderá levar à ansiedade, por exemplo, que é o coração, a palpitação, a qualquer disfunção do coração, a qualquer sinal ou sintoma que demonstre que o coração enfraqueceu, porque nós sobrecarregamos o coração, assoberbamos a sua função. E então, o baço, sendo de natureza úmida e mais frio naturalmente, o que acontece é que quando nós consumimos em excesso alimentos úmidos e frios, como por exemplo a banana, o baço vai enfraquecendo mais e mais. Claro que se nós consumirmos banana de uma forma equilibrada, o que é a forma equilibrada? É não comer banana todos os dias constantemente, é não comer todos os dias melão e melancia ao almoço e ao jantar, é não comer saladas cruas todos os dias, é irmos equilibrando os alimentos que podem enfraquecer, não é entre aspas, que podem enfraquecer o baço com alimentos que fortalecem o baço. E ao criarmos esse equilíbrio, o baço consegue manter-se em equilíbrio e não enfraquecer. E porquê é que o baço é tão importante? Claro que eu vou explicar tudo isso no vídeo, mas como eu disse, o baço é o principal órgão da digestão, além de ser o principal responsável pelo metabolismo. As pessoas dizem, o metabolismo é genética, não sei o que, o meu metabolismo é lento. O teu metabolismo é lento porque o teu baço é fraco, simplesmente. Se o teu baço fosse forte, o teu metabolismo seria normal. Há muitas pessoas que acabam por encontrar uma justificação para o corpo não funcionar bem, porque aqui no Ocidente não é possível encontrar a justificação para o excesso de peso. Come demais. O problema é que a maior parte das pessoas que já fez muitas dietas já nem come demais. Já nem come demais. O corpo já não precisa de comer demais. A pessoa mantém-se gorda e pronto. Porque o baço enfraqueceu de tal maneira que não consegue livrar-se daquela gordura e, muitas vezes, líquidos acumulados. Não é só gordura, há muito líquido acumulado no corpo. Um baço fraco, um baço que está fraco há muitos anos, leva inevitavelmente a acúmulo de umidade no corpo, que são os edemas. Há
água, retenção de líquidos, é assim que se chama aqui. Eu estava a falar umidade e se calhar nem ficou explícito, mas é isso. Acúmulo de umidade no corpo é a retenção de líquidos, que pode acontecer da cabeça aos pés. Quando o baço está fraco, pode acontecer em qualquer parte do corpo e dependendo de que outros órgãos estão fracos, e eu vou deixar aqui, eu vou referir isto porque isto é muito importante. O órgão estar fraco não significa que o órgão está danificado. Um coração que está fraco significa que a sua função não está plena. Significa que ele já não está a exercer todas as funções de maneira plena. E não é o bater, porque na medicina chinesa o coração tem muito mais funções do que apenas fazer o sangue percorrer as artérias e depois voltar, não é? Da mesma maneira que o pulmão na medicina chinesa tem muito mais funções do que simplesmente transformar o oxigênio em dióxido de carbono. E quando eu falo em fraco, não significa que o órgão está danificado. Ou seja, o que eu quero dizer é, se tu tens algum destes sinais ou sintomas que eu refiro, é muito importante que saibas que não quer dizer que o teu órgão está danificado. Significa simplesmente que a função que ele exerce no corpo, no caso do baço, uma das funções é a digestão, outra delas é o metabolismo, que estão completamente interligadas, tem muitas mais, mas significa que já não estão a ocorrer plenamente. E daí vem o excesso de peso. Quando o metabolismo fica fraco, significa que o baço enfraqueceu. Se o baço enfraqueceu, significa que ele já não está a transformar as coisas, os alimentos dentro do corpo, com a mesma facilidade com que estava. Portanto, é muito importante que tu comeces a equilibrar, para já, se tens o hábito, se queres realmente emagrecer e se tens o hábito de consumir esses sumos verdes todos os dias de manhã, a primeira coisa que deves fazer é cortá-los imediatamente. Nem sequer é moderar, é cortar drasticamente. É muito, muito, muito importante que o faças. Da mesma maneira que se tens hábito de comer salada crua todos os dias, e no vídeo do baço eu vou explicar muito melhor todas as características, todos os sinais e sintomas, ou grande parte deles, e o que deves fazer, e isto vai estar lá, mas hoje, já hoje, sem esperar nem mais um dia, cortar com os sumos verdes, cortar com as saladas diárias. Não quer dizer que nunca mais comas salada, mas vendo o vídeo do baço, se realmente sentires que há sinais de que o teu baço está fraco, se tu tens excesso de peso, o teu baço está fraco. Cortares as saladas, pelo menos durante 2 semanas, para ver se te sentes melhor e começares a comer alimentos cozidos, batata doce, cenoura. A cenoura, por exemplo, é um alimento que nutre muito o baço se for cozida. Se for crua, não está com a característica necessária para que o baço seja nutrido. É um alimento frio estando cru. Portanto, vamos dar uma oportunidade ao nosso organismo de se equilibrar. Esquecer todas as parvoíces que já ouvimos sobre dietas. Pessoas que não têm um mínimo conhecimento de como funciona o corpo humano. A única coisa que muitas vezes aprendem é sobre nutrientes e sobre calorias, sobre proteínas, sobre hidratos de carbono, e depois aprendem que o hidrato de carbono engorda e a proteína faz emagrecer. E isso não é de todo verdade, não é assim que funciona, não é assim que o corpo funciona. Claro que eu deixo sempre aberto a que tu possas acreditar naquilo que tu quiseres, mas o que eu entrego aqui é sempre para o teu melhor, sempre para tu poderes encontrar a forma mais verdadeira contigo mesma, aquela que tu digas assim, é isto que eu quero para mim, é isto faz-me sentido, isto pela primeira vez alguma coisa me faz realmente sentido. E eu, pela primeira vez, alguma coisa me fez realmente sentido quando finalmente aprendi sobre medicina chinesa. Embora eu já tivesse todo o conhecimento de como as coisas poderiam ou não funcionar bem ou mal, em relação à maneira como nos comportamos aqui no Ocidente, eu não conseguia ter uma estrutura que me dissesse assim, olha, é por isto, isto e isto que tu achas que não funciona, porque eu antes só achava. Eu sabia dentro de mim, mas aqui eu só podia achar porque eu não tinha uma prova, eu não tinha uma estrutura, eu não tinha uma base que eu pudesse dizer, ok, é por isto e isto que isto não funciona. É por isto que deixar de comer hidratos de carbono não é bom para o corpo. E agora eu posso dizer, é porque o baço enfraquece, que
que deixar de comer totalmente hidratos de carbono não é bom para o corpo. Assim, se tu cortares, por exemplo, todos os bolos da tua vida e a nível emocional isso não te afetar, não te faz diferença. Eu não gosto assim tanto de bolos. Eu como bolos uma vez por mês e não me faz diferença, porque eu adoro, mas eu enjoo muito fácil. Eu se comer um bolo 2 dias seguidos, ao terceiro dia eu quero nunca mais ver aquele bolo na vida. Depois eventualmente volto a comer, mas durante muito tempo não consigo. Portanto, se houver um alimento que seja processado, ultraprocessado, eu tenho um vídeo em que eu falo sobre isso, aí algures, é só procurar. Quanto mais ultraprocessado for o alimento, menos tu precisas dele para te ajudar no teu corpo, no funcionamento do teu corpo, porque ele, a nível de nutrientes, ele não tem nada. E quando eu digo nutrientes, não é hidratos de carbono, porque se tu fores lá ver, diz lá hidratos de carbono. Não são hidratos de carbono, é açúcar puro, a maior parte das vezes. Na dietética chinesa, o que acontece é, cada alimento que vem da terra vai nutrir um órgão, ou 2 ou 3. Os alimentos que não vêm da terra não nutrem nenhum órgão, ou seja, o corpo só descarta. Se o corpo funcionar bem. Se o corpo estiver a funcionar bem, o corpo simplesmente descarta aquilo. Se o teu baço, por exemplo, não estiver a funcionar bem, o descartar daquele alimento já não vai ser feito tão bem feito como deveria ser. E por isso é que acumula. Mas muitas vezes tu já estás a manter um peso de, sei lá, por exemplo, 90 quilos durante muito tempo. É o teu corpo simplesmente a não se libertar daquilo que tem em excesso. E por este vídeo é tudo. Volto na próxima semana com o mito número 4. Volto na quinta-feira com o vídeo das causas emocionais. E até ao próximo vídeo. Agora é. Olá e seja muito bem-vinda a mais um vídeo mitos sobre emagrecer. Não era assim, Carla. Sim. Olá e seja muito bem-vindo. Olá e seja... Não consigo agora. Não consigo. Vou fazer uma pausa.